Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais uma aula remota da escrita científica do primeiro semestre de 2020 do curso de pós-graduação do mestrado profissional em segurança pública da Universidade Estadual de Roraima. Eu sou o professor Dr. Josias Ferreira da Silva e estaremos novamente falando sobre esse assunto com vocês. Não se esqueça que nós criamos aquele e-mail específico e também o WhatsApp específico para tratarmos dos assuntos da nossa disciplina. Continue enviando suas perguntas, todas as suas dúvidas, para que nós possamos estar juntamente com vocês solucionando esses problemas e ajudando para que essa disciplina ela possa alcançar seu objetivo, que é transmitir para vocês como melhorar a sua escrita científica. Quero agradecer também aos vários alunos que escrevem, mandam mensagens e estão dizendo que a disciplina está ajudando no trabalho de vocês. Pode mandar seus incentivos, também suas dúvidas, se vocês querem que melhore, onde precisa melhorar. Aliás, hoje nós estaremos praticamente na nossa penúltima aula, né? Semana que vem estamos na nossa última aula dessa disciplina. Se você tem alguma dúvida, se você não está compreendendo muito bem, está com algum trabalho atrasado, está com alguma dificuldade, eu tenho visto artigos científicos que vocês estão com uma dificuldade com eles, escrevam, perguntem, para que eu possa ajudar vocês a resolverem esses problemas. Todas as atividades que eu proponho para vocês devem continuar sendo enviadas para o meu e-mail institucional. É o que eu tenho divulgado sempre para vocês, vocês já conhecem, né? Não se esqueça de identificar sua atividade com o número da aula remota e o título da aula de hoje. Então, escreva lá, aula remota, o trabalho e tal, né, desta aula, para que eu possa identificar direito já quando começar a corrigir o seu trabalho. Também não se esqueça de colocar o seu nome, seu RA, a turma, o semestre, a disciplina, o professor e a data. São recados que eu tenho passado para vocês todas as aulas, são muito importantes para mim, né? O tema da aula de hoje é muito bom. Nós vamos estar falando como redigir dissertação e tese. É uma dificuldade que eu tenho visto que todas as pessoas têm, não são só vocês, todos nós temos, né? Eu acabei de fazer um curso de pós-graduação, fiquei 2 anos na Unicamp, visitei alguns outros países, trabalhei em cima desse tema e tive que fazer também, no final, um trabalho, escrever meu trabalho. E é claro que nós temos que parar um pouquinho, mesmo com toda a experiência que você tiver, tudo tem uma certa dificuldade, um grau de dificuldade. Quanto mais você estuda, maior é o grau de exigência que nós temos, né? Um aluno que termina um curso de graduação, seja ele licenciatura ou não, então ele vai fazer o quê? Ele vai ter que redigir um trabalho que nós chamamos de TCC. Eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. O foco não vai ser um TCC, uma monografia num curso de especialização, mas nós vamos estar vendo que todos têm uma dificuldade, mas elas vão se acentuando. Se você faz um TCC, é um grau de dificuldade científica. Se você fizer uma monografia, já aumenta mais um pouquinho. Uma dissertação de mestrado, uma tese, uma livre-docência. Então, tudo isso vai aumentando o grau de dificuldade. Preparar um trabalho acadêmico, seja ele o trabalho que for, em qualquer nível que for, é uma das maneiras, né, umas formas de preocupação de todo pesquisador. Após você escrever sua pesquisa, também como divulgar os resultados para a comunidade em geral e para a comunidade científica em particular. Esse daqui é um dos maiores problemas que nós encontramos. Já não adianta você ser um pesquisador muito famoso e escrever ou fizer uma pesquisa que não tiver patrocinador, né? Como vai manter esse trabalho, essa pesquisa? Para o meio acadêmico científico, o relato da pesquisa necessita conter informações que permitam análise, comparação e réplica do estudo. É como se você fizesse uma maquete. O seu trabalho científico, a sua dissertação, é um esboço de tudo que você fez e você transmitiu para o papel aquilo que chegou como final de um trabalho para você. Não quer dizer que quando nós terminamos um trabalho, você mal termina a sua dissertação, a sua tese, quando você vai ler, você vê que tem coisa que faltou. Ainda, mesmo passando por um revisor bom, né? E eu quero dar um conselho bom para vocês hoje aqui, olha. Quando você for qualificar a sua dissertação, leia bem. Leia uma vez, duas. De preferência, passe para algum colega seu que tem um bom conhecimento também da língua portuguesa, para que ele possa ler esse trabalho para você. Corrigir alguns erros de português, algumas concordâncias nominais, né? Até mesmo algumas concordâncias de plural. Às vezes passa, apesar de termos hoje uma facilidade incrível, que temos o computador que escreve tudo para a gente, você fala e ele já escreve.
não é verdade? Mas ele escreve também errado. Ele não vai escrever as suas ideias do papel. Você tem que ler, tem que corrigir. Passe, se você já for para uma dissertação e já estiver na fase final de defesa, passe para alguém corrigir os seus erros de português. É uma pessoa que sabe mais, que possa fazer uma revisão geral do seu trabalho para não ter muitos erros. É claro que a banca vai fazer sugestões, mesmo sendo já na defesa, e você vai ter que revisar uma revisão geral. Mas não entregue o seu trabalho para uma banca sem você fazer essa revisão. Fica muito chato. As pessoas ficam falando, olha, tem um erro aqui, você esqueceu essa palavra inteirinha, né? Então, às vezes nós não vemos mais, nem você, nem o seu orientador. Nós passamos a olhar para um trabalho como se fosse um Narciso, né? Diz que Narciso ele ficou olhando tanto para a água na mitologia grega, né? Que ele não existia espelho naquela época, ele se achava muito bonito, né? Não era um camarada feio igual eu, mas ele se achava muito bonito e ele foi abaixando a cabeça, enfiou a cabeça na água e morreu afogado. Então, nós não podemos fazer assim com os nossos trabalhos acadêmicos, ficar olhando tanto para ele, contemplando como se fosse o melhor trabalho do mundo. Ele pode ser o melhor trabalho do mundo, mas temos que passar para que outros possam ver, fazer uma crítica construtiva, né? Um amigo seu, um colega, alguém que você conhece para poder estar lendo esse trabalho e fazendo algumas correções antes de você apresentá-lo para a qualificação e para a defesa. Portanto, vamos voltar aqui, esse tipo de relato acaba tendo características peculiares, as quais tentaremos conhecer melhor nessa aula de hoje. Não dá, é claro, para eu conseguir passar para vocês todas as dicas sobre a pesquisa científica, como você escreveu o seu trabalho, principalmente porque a aula ela é uma aula remota, né? Uma aula gravada, uma aula que eu estou gravando e depois vocês vão baixar esse vídeo no YouTube. Enfim, é mais difícil. Se eu estivesse com vocês numa sala de aula, seria mais fácil tirar as dúvidas, corrigir seu trabalho, devolver já na próxima aula com todas as correções, mas eu tenho 3 turmas me enviando trabalhos para o mesmo e-mail que vocês, por isso que eu peço para vocês colocarem sempre a identificação de cada um da turma, o nome. Por quê? Porque nós estamos nessas aulas remotas com muitas atividades. Eu tenho visto que todos os professores, não é só da UER, estão dizendo que o trabalho deles ficou muito mais difícil. Por quê? Porque você tem que preparar aulas, tem que gravar, você tem que ir lá, você tem que passar, ou seja, no mudo, ou se você vai fazer no AVA. Então, todas essas dificuldades vão fazendo com que nós, professores, preparemos uma aula com um conteúdo muito bom. Eu não posso lançar uma aula para vocês de escrita científica num curso de pós-graduação com um nível que eu fique brincando com vocês. Então, sala de aula é muito mais fácil, a gente consegue se divertir, fazer com que essa atividade possa ir. Vocês poderiam estar numa biblioteca agora fazendo um trabalho de seminário, avaliando como que a sua aula está sendo apresentada. Enfim, não há muitas condições aqui, nós estaremos continuando dessa forma. Eu creio que eu estou tentando dar o melhor meu para que vocês possam compreender melhor essa disciplina também. O que é uma pesquisa científica? Ela é o conjunto de procedimentos sistemáticos e racionais com foco na pesquisa científica. Então, tem que se provar. A pesquisa científica é aquela que você vai atrás do conhecimento, você lê, e quando você vai escrever seu trabalho, você embasa teoricamente. Tem muitos alunos que falam assim para mim, professor, por que é que eu tenho que ler tudo isso? Principalmente quando é uma orientação de TCC, né? Professor, para que o trabalho não é meu? Por que eu tenho que embasar em outro que escreveu outros trabalhos? Por incrível que pareça, a ciência ela é cumulativa, né? Ela vai acumulando conhecimentos e você já lê um trabalho, mas você não vai escrever o trabalho igualzinho. Nessa aula de hoje eu vou falar para vocês como fazer uma citação. Por quê? Porque eu achei interessante que muitos trabalhos que a gente tem lido, tem alunos que copiam, fazem um plágio, ainda hoje tem muito disso, né? Bom, ela se desenvolve a partir da metodologia própria da ciência exata. Então, a pesquisa científica, ela tem esse invólucro, né? Tem essa roupagem. Ela se desenvolve a partir da metodologia própria da ciência exata. Ela, apesar de ser um trabalho, digamos, vamos fazer um trabalho de ciências humanas, mas ela tem regras. Ela obedece regras. No Brasil, nós obedecemos as regras da ABNT. Então, vocês têm várias aulas que eu passei para vocês desses procedimentos, né? E agora, para você escrever um trabalho científico, você vai ter que usar também um método científico, né? Nós já falamos sobre método nas outras aulas, vocês poderão voltar nelas. Hoje eu vou me referir a uma aula específica que você deverá voltar para
dar continuidade a essa aula, para você entender bem essa aula, você vai ter que voltar numa outra aula minha. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Então, o que é o método científico? Ele responde algumas perguntas. Por exemplo, quem? São os sujeitos. Sua caracterização quanto a todos aqueles fatores que parecem relevantes serem controlados ou conhecidos na pesquisa. Exemplo, sexo, idade, renda, escolaridade, profissão. Eu poderia elencar aqui vários outros, mas vocês têm nos trabalhos anteriores que eu mostrei para vocês, eu enviei alguns livros muito bons para vocês, em PDF, né, de pesquisa científica, metodologia científica. Então, deem uma lida nesse material antes de você escrever a sua dissertação, né? Com certeza vai melhorar muito. Como e onde serão recrutados? No caso de se utilizar uma amostra, informar o método de seleção da amostra utilizada, uma amostragem, né? E qual a população, o tamanho, a característica. Isto é muito importante. Você delimitar na sua pesquisa o seu trabalho. Você não vai fazer uma pesquisa universal. Então você vai falar assim, minha pesquisa está delimitada ao estado de Roraima, a cidade de Boa Vista. Delimita o seu trabalho. Eu tenho visto vários trabalhos, principalmente quando vai para a qualificação, a gente vê esses erros na qualificação, na defesa já não muito, porque nós já vimos na qualificação, né? Então, às vezes o orientador não prestou muito bem atenção nos passos sequenciais de um trabalho científico. É necessário que assistam essas aulas minhas. Eu tenho visto muitos trabalhos que parece que as pessoas estão assistindo essas aulas para escrever. Então, os passos sequenciais para escrever uma dissertação. É importante que você siga a sua metodologia, os trabalhos, que pesquisa você vai fazer, qual tipo de amostragem. Ué, se você não vai conseguir fazer um trabalho com todos os seus sujeitos, você vai fazer uma amostragem mesmo. Qual o tamanho da população que você vai usar? Eu vou pesquisar todos os cursos da Universidade Estadual de Roraima para verificar como é que os alunos entendem o feminicídio. Eu participei de um trabalho esses dias, que o tema era mais ou menos esse, né? Então, como nós não vamos fazer isso, nós vamos fazer com uma delimitação. Eu vou pesquisar com os alunos do curso do mestrado, por exemplo, em segurança pública, mas todos também não. Eu vou ter que fazer uma delimitação em cima desse tema meu proposto. Vai ser só com a turma do ano de 2019 e 2020. Essas duas turmas eu delimitei. Vão ser todos os alunos? Não. Dessa turma eu vou estar selecionando 20 alunos, 10 de cada turma, por exemplo, não é verdade? Bom, onde é o ambiente que você fará o seu trabalho? Dados referentes ao ambiente físico ou social em que os dados serão coletados. Você deve introduzir figuras se necessário. Então, onde você vai fazer esse trabalho? Eu vou fazer lá na penitenciária do Monte Cristo. Não custa nada você colocar algumas fotos. Eu vejo muita falta disso nos trabalhos acadêmicos. As pessoas que estarão fora de Boa Vista, eles vão entrar num banco de dados da CAPES, que todos os nossos trabalhos, as nossas dissertações vão para a CAPES, né? Vai para o CNPq, e vai verificar lá um resumo, achou o seu tema interessante, ele vai e olha, tem uma foto da penitenciária. Tudo bem que, digamos que daqui a 10 anos, 5 anos, a penitenciária sofre uma reforma muito grande, e não é mais aquela, mas hoje era aquele lugar que você estava. Isso situa o seu leitor, né? Método científico também, ele responde algumas outras perguntas, como é o procedimento, a descrição dos métodos e técnicas utilizadas para se tentar responder às perguntas da pesquisa, seus objetivos e suas hipóteses. Esclarecer o delineamento, os grupos, os sujeitos, né, sujeito único, experimental, fatorial, funcional, né, controle de variáveis do sujeito, do experimentador, do ambiente, das instruções e fases do procedimento. Então, como que você vai fazer esse trabalho? Onde você vai conseguir dados? Através de perguntas. Lembra que eu falei para você? Você pode fazer um questionário. Esse questionário ele pode ser composto de perguntas abertas e fechadas. Escuta, presta bastante atenção nesse conselho que eu vou dar para você hoje. Não faça um questionário muito longo. Uma dissertação de mestrado tem 2 anos. Você vai começar a fazer seu trabalho, mesmo suas pesquisas, no 2º ano. Geralmente o 1º ano é para você encerrar suas disciplinas, fazer os seus trabalhos. Aí que você vai começar a escrever, no 2º ano, acabou o tempo.
praticamente você já não tem mais tempo para fazer pesquisa. Faça um bom planejamento, um bom cronograma, estabeleça regras para o seu trabalho. Agora com a pandemia, se você tiver de alterar a sua pesquisa, altere logo com o seu orientador. Ah, mas eu só vou defender, professor Josias, lá no final do ano que vem. Não tem problema. Refaça a sua metodologia. Veja os passos que você vai ter que seguir, né? Geralmente, nós teremos dificuldades. Eu tenho visto que todos os acadêmicos estão tendo dificuldade para fazer a sua pesquisa de campo. Não pode mais ir no lugar, não pode pesquisar, e você vai mandar um questionário eletrônico, né? Então, como você vai fazer isso? Restrinja a sua pesquisa. Quais são os grupos que você vai pesquisar? O sujeito único é experimental, é fatorial, é funcional? O controle de variáveis, né? Você vai controlar suas variáveis dos seus sujeitos, do experimentador, do ambiente que você está, das instruções e as fases de procedimento. Siga as suas fases de implantação. Com certeza você vai chegar lá na frente e vai desenvolver uma excelente pesquisa. O que são os instrumentos que você vai utilizar? Por exemplo, informação minuciosa sobre os aparelhos, os equipamentos, os instrumentos, os questionários, os testes ou técnicas que permitirão a coleta de dados, introduzir figuras se necessário. Então você tem que fazer o seu trabalho, produzir uma dissertação que tenha nível excelente de aprofundamento científico. Essa é a implantação do método científico que você tem para. Essas informações são importantíssimas para você obter um trabalho de qualidade. Fazer uma dissertação, todos farão, mas que dissertação você quer colocar, né, à disposição das outras pessoas que vão verificar? Não, vou fazer uma dissertação bem simples, um negócio assim que eu possa tirar uma nota e ser aprovado, porque não tem nota, né? Ou é aprovado ou é reprovado, mas é a qualidade da sua escrita, hein? Como ela é? Como vai ser? E por fim, o método científico ele responde a uma pergunta: como é o tratamento dos dados e previsão de análise dos dados. Esclarecer como os dados coletados são tratados com vistas a responder aos objetivos propostos. Toda aula minha eu tenho falado isso para vocês. Quando vocês estabelecerem seus objetivos, não estabeleça muitos objetivos. 3 é mais que o suficiente. Não faça objetivos muito amplos. Você pode até fazer 2 objetivos, mas se você fizer 2 objetivos com várias variáveis dentro dele, você vai ter muito trabalho para responder. São objetivos que alcancem a resposta do seu tema que você está propondo. Então, você vai esclarecer como esses dados são coletados e vai responder aos objetivos que você propôs. Geralmente, cada objetivo gera um capítulo. Vai fazer com que você escreva um capítulo sobre aquele objetivo. Essa é uma das melhores regras para você escrever um trabalho científico. Se você fizer 10 objetivos, você vai ter que fazer 10 capítulos. Você está a fim de escrever tanto assim em tão pouco tempo? É impossível, não é verdade? Como será o tratamento estatístico ou qualitativo dos dados? Esse é um outro problema muito sério. Geralmente eu vejo na parte metodológica dos trabalhos que não são muito da área das humanas, né, são a área das exatas, uma dificuldade em fazer esse tratamento. Tem gente que fala assim: meu trabalho é totalmente qualitativo. Outros falam assim: meu trabalho é só quantitativo. Não existe trabalho só qualitativo ou só quantitativo. Não existe, não existe. Em pesquisa científica, nas ciências sociais hoje, nós não cremos mais assim. Tem autores que defendem o trabalho é só qualitativo, mesmo que você faça uma pequena análise quantitativa. Então ele é quantitativo, ou ele é quantitativo. Se você trabalha com um trabalho que tem muitos números, você não vai então dizer para que você utilizou aqueles números, como você conseguiu, você não vai analisar. À medida que você analisa, você está fazendo uma análise qualitativa, não é numérica. E o contrário, o inverso. Se você faz um trabalho qualitativo, mas você tem gráficos, olha, digamos que você saia para fazer uma pesquisa de campo e você tenha 10 perguntas. 5 são perguntas abertas e 5 são perguntas fechadas. Aquelas 5 perguntas abertas suas vão gerar muitos dados. Quando você codificar, tabular esses dados, vai te dar uma imensidade de números. E aí, o que você vai fazer com ele? Você vai falar assim: eu pesquisei
20 pessoas. Dos meus 20 sujeitos que eu pesquisei, 10 eram masculinos e 10 eram femininos. Os 10 femininos agiram assim. Entende? Não vai gerar número para vocês? Impossível fazer uma pesquisa qualitativa sem ter gráficos para poder analisar junto. Não tem condições, né? Bom, quero falar um pouquinho para vocês sobre TCC e sobre monografia, apesar do nosso curso partir de uma dissertação, né, daí para frente. Mas vocês serão professores. Muitos de vocês já são professores, né? Alguns já são professores de nível superior. Então preste atenção nesse conselho que eu vou dar para vocês. O trabalho de graduação nós chamamos de TCC. Tem pessoas que chamam trabalho de graduação de monografia. Dentro da metodologia científica e da escrita científica, nós separamos. O trabalho de TCC é um trabalho que exige uma experiência científica não muito aguçada. Apesar de ter muitos trabalhos de TCC que dão um show, e vale muito que muitas monografias, né, e muitas dissertações, ou até mesmo teses que são mal feitas. Por isso que eu falei para você, que tipo de trabalho você vai colocar aí para as pessoas lerem o seu nome? Como que você vai dizer que você escreveu? Então, o TGI, que é um trabalho de graduação interdisciplinar, as monografias e outras monografias. Geralmente elas são usadas para cursos de especialização de pós-graduação. Cursos de pós-graduação que não seja escrito sensu. Eu já expliquei isso aí para vocês, né? Geralmente escrito sensu é o mestrado e o doutorado. Então, acima de doutorado não existe outro título no nosso país. Tem muita gente que fala assim, a pessoa é formada e lá fora, né, ele é um professor que ele tem um nível muito elevado. É doutor, para nós é doutor. Não tem como você não ser doutor, né? O último título do nosso país é doutor. Você pode até ser uma pessoa que faz um pós-doutorado, mas o último título nosso é o título de doutor. Não existe outro, né? Todos os trabalhos que nós fazemos, né, são trabalhos que representam o resultado de estudo, devendo expressar conhecimento do assunto escolhido, que deve ser obrigatoriamente emanado da disciplina, módulo, estudo independente, curso, programa e outros ministrados. Deve ser feito sob a coordenação de orientador. Então, geralmente, TCC, como não exige muita acuidade científica do orientando, pode ser um professor de graduação, não tem nenhum problema. Um professor de graduação pode orientar um TCC. Ele orienta o TCC por quê? Porque ele fez um curso de graduação, ele fez um TCC para ser um professor. Então vocês imaginam, é meio duvidoso, né? Se for um mestre ou se for um doutor que orienta um trabalho de conclusão de curso, o aluno vai ter muita vantagem, com certeza, a não ser que seja um mestre ou um doutor daqueles que eu falei para você, que foi formado a baseada, pode ser em qualquer universidade, pode vir da melhor universidade do mundo. Se ele não foi um excelente aluno, ele vai ter dificuldade também em orientar outros alunos, não é verdade? Bom, continuando, a monografia. Seu grau de complexidade científica é utilizado para trabalho de conclusão de curso de especialização, pós-graduação lato sensu. Eu já expliquei isso para vocês, né? Trata-se de um documento constituído de uma só parte. Então, a monografia é aquele trabalho que é feito, né? Ou de um número pré-estabelecido que se completam. Então, esse é o trabalho. É o estudo particularizado que se faz de um determinado assunto ou tema. Então, por isso que ela se trata de um trabalho de graduação que nós chamamos principalmente curso de especialização. Por isso que eu e alguns outros autores, diversos livros que a gente tem escrito, né, falado sobre metodologia científica, a gente usa a monografia para cursos de especialização, não para TCC. TCC é trabalho de curso, conclusão de curso, e tem cursos que hoje nem tem TCC mais. Né, os alunos fazem um artigo científico. Não estou denegrindo, mas o TCC é muito melhor. Ele tem uma profundidade de conhecimentos que o artigo científico não tem. Porque o TCC já estaria preparando esse acadêmico para fazer uma especialização, uma monografia, e a monografia preparando você para fazer uma dissertação. O acadêmico que dá esse salto, que sai de um TCC e vem direto fazer
uma dissertação, não faz um curso de especialização, ele tem mais algumas dificuldades. É óbvio, vou voltar a falar de novo, tem que ser uma excelente especialização. Tem muitas especializações que as pessoas fazem que ela não escreveu nem o trabalho dela. Nós achamos na internet, já falei em outras aulas para vocês, inúmeros e inúmeros endereços eletrônicos que fazem monografia, que faz tese, que faz dissertação. E tem muitas pessoas entrando nessa fria. Não é verdade? Um problema muito seríssimo. Como que eu vou comprar um trabalho científico se eu já faço falcatrua na própria dissertação, na tese, não escrevo a minha própria tese? Vocês viram um ex-ministro da educação do nosso país que perdeu o cargo, quase que ele ia ser ministro da educação. Ainda bem que não foi, né? Me desculpa falar isso para vocês, mas a dissertação dele, mais de 70% era plágio. A tese de doutorado que ele disse que tinha, não tinha. Entendeu? A tese de pós-doutorado que disse que tinha, também não tinha. E aí por diante, como que você vai confiar num currículo Lattes, que quando a gente preenche o nosso currículo Lattes, quando nós preenchemos o nosso currículo Lattes, lá está dizendo as informações que você passou para o seu currículo, você é responsável, você pode responder a um processo sobre esse trabalho que você disse que fez e nunca fez, não é verdade? E inúmeros ministros que eu estive pesquisando, muitos deles têm um currículo que não é aquilo que ele tem. Então, quando você colocar no seu currículo Lattes uma informação, ela tem que ser verídica. Nós, professores, né, que trabalhamos na área também de licenciatura, hoje nós temos o currículo CAPES. Depois vocês, se você for professor de licenciatura, faça o seu currículo CAPES também, não só o currículo Lattes, né? Eu tenho o currículo CAPES e o currículo Lattes. Eles são diferentes, porque o currículo CAPES ele vai abranger uma formação na área da licenciatura. E o currículo Lattes não, ele é formal, né? ele atende mais amplo, ele é muito mais específico. Esse é a CAPES, que exige que todo pesquisador de área, nessa função de trabalhos em licenciatura, tenha. Né? Eu estou coordenando um projeto aqui da Universidade Estadual de Roraima, que é o Residência Pedagógica. É um projeto que foi aprovado pela CAPES, aliás, teve mais ou menos umas 300 universidades do Brasil que enviaram projetos para a CAPES. De todas as universidades, nós conseguimos o 5º lugar, né? A 5ª colocação no Brasil foi da Universidade Estadual de Roraima. Enquanto universidades muito mais famosas, eu não quero falar o nome delas para vocês, mas se vocês quiserem, vocês podem olhar lá no resultado, está no site da Universidade Estadual de Roraima, todas as universidades, né? E muitas delas foram lá para 100 e poucos lugares. O projeto não estava muito bom. Eu olhando a avaliação da CAPES sobre o projeto nosso, diz que ele está excelente. Está muito bem feito, né? Então, vamos para frente. Dissertação é o documento que representa o resultado de um trabalho experimental ou exposição de um estudo científico retrospectivo, de tema único e bem delimitado, com o objetivo de reunir, analisar e interpretar informações. Deve evidenciar o conhecimento de literatura existente sobre o assunto e a capacidade de sistematização do candidato. É feito sob a coordenação de um orientador, tem que ser um doutor, visando a obtenção do título de mestre. Então, para você ter um título de mestre, você tem que ser orientado por um doutor. No Brasil, as leis que regem essa dissertação, né, para você ser um professor, para você ter um título de mestre, você tem que ter uma orientação de um doutor. E ainda mais, você tem que fazer o seu mestrado em uma universidade que tenha aprovação da CAPES. E a nota tem que ser no mínimo 3. Várias pessoas têm feito mestrado no Brasil, em universidades principalmente privadas, né, porque a universidade pública nunca abre um mestrado, um doutorado, sem ser aprovado pela CAPES. Tem que ter professores doutores, eles têm que ter uma produção científica, o currículo dele tem que ser muito bom, produção nacional e internacional, né? Então, orientações de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, o nosso currículo é muito avaliado nessas aprovações de mestrados e doutorados, né? Então, os professores que vão fazer parte, eles têm que ter um nível muito bom. Enquanto que muitas universidades acabam abrindo programas de mestrado com mestre.
Como que se, para orientar, tem que ser um doutor e tem um mestre lá? Ele fez um doutorado, mas ele fez um doutorado lá no Paraguai. Está lá dizendo que ele fez um doutorado, mas esse curso de doutorado dele não é aprovado no Brasil. Como que ele pode orientar no Brasil, sendo que o diploma dele não foi convalidado no Brasil? Não tem nenhum critério a mais, né? E a tese? É um documento que representa o resultado de um trabalho experimental ou exposição de um estudo científico de tema único e bem delimitado. Deve ser elaborado com base em investigação original, constituindo-se em real contribuição para a especialidade em questão. É feito sob a coordenação de orientador doutor e visa a obtenção do título de doutor ou similar. Bom, para você fazer uma dissertação, você tem que ter um orientador que é um doutor. Para você fazer uma tese, você tem que ter um orientador também que é doutor, sendo que você está buscando um título de doutor. Não existe nível maior no Brasil do que doutor. Eu falei para vocês, vocês podem até fazer um doutorado, um pós-doutorado após, né? Tem gente que fala que o pós-doutorado do Brasil é um PhD. Não existe isso. PhD é doutor. Por quê? PhD é a abreviatura de filósofo doctor fora do Brasil. Então, quem faz um doutorado ou faz um mestrado fora do Brasil, sai com um diploma que é PhD. PhD é filósofo doctor, né? Filósofo doctor, então é fora do país. No nosso país, o doutor já é o PhD. Em qualquer universidade que você fizer um curso aprovado pela CAPES e sai como doutor, você é um PhD fora do país. Quando nós vamos apresentar um trabalho internacional, você tem que colocar na frente dele PhD, tá? Não é doutor. Em muitos lugares aceita como doutor. Então vocês vejam que é a formação que vai também te formar. Se você estudar numa boa universidade, com um excelente orientador, com certeza você vai ter condições melhores de ser um excelente doutor também. Mas se você for numa universidade lá do Paraguai, do Uruguai, e não sei de outros lugares daí do mundo, e comprar um diploma de doutor, como pode ser um bom orientador? Fala para mim, hein? Aí vem no Brasil, às vezes consegue convalidar esse diploma. Nós precisamos melhorar a qualidade de ensino. Para melhorar a qualidade de ensino, você deve melhorar primeiro a sua. Verificar o nível, onde você vai fazer, qual é a sua ingerência sobre esse título que a gente quer de doutor, de mestre, vocês entenderam? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura do trabalho acadêmico, mas daqui a pouquinho eu vou reportar essa aula de vocês com uma outra. Eu vou aqui simplesmente mostrar porque nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Cada vez que eu falo, eu acrescento alguns assuntos para vocês. Então aqui, ó, eu quero mostrar nessa tabela, são algumas tabelas que eu trouxe para vocês, alguns quadros, né? A estrutura do trabalho, os elementos pré-textuais, os textuais e os pós-textuais. Então aqui estão os elementos que nós chamamos de pré-textuais, desde a capa até o sumário, que é obrigatório, e alguns deles são opcionais. Aqui os textuais, que são a introdução, desenvolvimento e conclusão. Hoje eu vou falar bastante sobre isso daqui. E os pós-textuais, que são as listas de referência, o apêndice, anexo, glossário. Os elementos aqui pré-textuais é o trabalho de campo. Tá? E o trabalho de campo, como você vai fazer, como que ele vai ser desenvolvido, como que você vai trabalhar ele, ó. Você veja que a introdução, você vai ter que fazer a introdução, o método, os resultados, discussão e a conclusão. Aqui não muda muito e aqui também continua a mesma coisa. Bom, ainda falando de estrutura do trabalho, nos pré-textuais e pós-textuais, como que eles serem desenvolvidos, e aqui os elementos textuais, né? Como que você vai fazer a parte de um relato, fruto de pesquisa bibliográfica, teórica, introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui a parte de um relato fruto de pesquisa de campo, descritiva ou experimental, introdução, o método, resultado, discussão e a conclusão. Aqui já é o trabalho escrito, né? Também quero mostrar para vocês, mais uma vez, como que nós devemos estar apresentando, deixa eu voltar o slide aqui, a configuração das páginas. Não se esqueça que ela tem 3 centímetros na margem superior, na lateral esquerda, né? Também 3 e 2 nas demais, à direita e inferior. Também, falando do trabalho, como que ele deve ser feita a paginação dele, né? Ele está todo estruturado de uma forma que ele tem desde a capa as referências, todas as páginas numeradas a partir da folha de introdução, né? Não há número na capa, né? Essas informações todas eu já passei para vocês.
Eu gostaria de chamar a atenção de vocês, eu já falei no começo, para que vocês possam, juntamente com essa aula, se reportar à aula remota número 5, para que você possa agregar conhecimentos junto com essa. Porque essa aula praticamente eu trabalhei uma estrutura, uma forma de compreender melhor a aula número 5 na parte escrita. Então, na aula 5, nós estamos falando, eu falei para vocês sobre modelos e regras para a apresentação de exame de qualificação e defesa. Então, dê uma olhada nessa aula para que você possa melhorar o seu trabalho científico na formatação dele, tá? Bom, como vamos fazer a redação do texto? Como que eu vou escrever? Utilização dos textos de diversos autores, a primeira coisa, você tem que fazer uma leitura de outros autores, um embasamento teórico, a gente fala, né? Uma pesquisa bibliográfica, procurar autores que falam sobre o seu tema para verificar o que já foi escrito, ou o que você pode utilizar, mesmo ele tendo escrito alguma coisa parecida com o seu, você pode utilizar esses trabalhos, né? Fazer um rascunho, isso é muito importante. Hoje nós não trabalhamos mais com papel e caneta, tudo é digitado, não é mesmo? De preferência que você faça no seu notebook. Eu creio assim que a telinha do celular é muito pequena para que a gente possa escrever, né? Tudo bem, se você quer escrever no seu celular e manter tudo o seu trabalho no seu smartphone ou num tablet, tudo bem, mas eu creio que o notebook ou um computador fica mais fácil de você estar trabalhando com duas telas. Como que você vai trabalhar com duas telas num celular? Impossível, né? E a leitura também é mais difícil. Então, o ideal é que você faça o seu rascunho, isso não é um rascunho de papel e caneta, mas você enumerar como você vai fazer o seu trabalho. Você vai rascunhar os capítulos, você vai escrever. Escreva tudo que você quer. Depois você junta essas ideias e vai colocando, esse aqui é da introdução, esse daqui é desenvolvimento, esse aqui vai lá para a hora que eu estiver fazendo a pesquisa de campo, entendeu? Faça um rascunho, tá? Se você quiser, você pode fazer um rascunho por tópicos já também. Por exemplo, introdução. O que você vai colocar? Você sabe que a introdução, já repeti isso em várias aulas, que nós vamos falar hoje aqui também, ela é a última coisa que você escreve, né? Expressão literária do raciocínio. Então, você vai ter que escrever, mas você tem que parar. O pesquisador ele tem que ter um lugar próprio para ele poder estudar. Não dá para você estudar numa sala onde tem uma televisão ligada e assistindo, por exemplo, o Faustão à tarde, né? Ou um filme. Você não vai se concentrar. Você pode ser o melhor do mundo, pode colocar um tampão nos ouvidos, mas você vai ficar olhando aquilo lá. Então você tem que procurar um local ideal para que você possa estudar. Também você tem que ter uma logicidade e clareza no seu assunto tratado. Você tem que ser lógico, pensamento claro, objetivo. Não pode ficar vagando muito sobre o que você vai escrever, né? A construção do trabalho científico é a maneira como todo trabalho científico ou não se organiza. Por que eu coloquei ou não? Porque você pode escrever um trabalho que não é científico e você não se organizar. A organização é a primeira coisa que nós devemos ter na vida. Uma pessoa muito desorganizada, toda atrapalhada emocionalmente, ela não consegue escrever direito. Ela vai ter trabalhos muito difíceis de serem entendidos. Não quer dizer que a pessoa não pode escrever. Se você ler os livros da Hilda Hilst, você vai ver outros autores que se assemelham a ela, que ela também bebeu nesses outros autores, você vai ver que os trabalhos dela, os livros dela são escritos de uma forma difícil de entender. Então é necessário que você tenha uma compreensão muito maior de literatura para poder entender esses autores e ler e gostar, né? Bom, compõe-se de introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Isso aqui é uma redação, né? Na construção do parágrafo, algumas tendências são incorretas. Por exemplo, o excesso de parágrafos, a ausência dos parágrafos. Excesso é um problema seríssimo. Não ter é outra, né? Erra nesse e erra nesse. Tem trabalhos científicos, a gente lê dissertações, teses, que fica muito a desejar. Os parágrafos são muito grandes, ou não tem parágrafo. O camarada escreve, não tem parágrafo. Faça um rascunho, corrija direito, faça o que eu estou falando para vocês sempre. Parágrafos muito longos. Um parágrafo começa lá no começo da página e vai até o final. Não existe isso em leitura, em escrita, ainda mais hoje, que nós estamos na época e na era do desenvolvimento tecnológico. Todas as informações vêm por uns astrais, assim, vem e já vai embora. Logo foge aquele assunto, a mídia já se interessa por outro e vai em frente, né?
Vai indo, vai indo. Quando você viu falar da pandemia, todas as televisões, todos os canais começaram a falar, principalmente as redes mais famosas do país, e já começaram a fazer propaganda dos programas que elas têm, para que a pessoa possa assistir, né? Google Play, não sei o que, Amazon Sat, Netflix, você vai assistir em casa. Então, imagina vocês quanto dinheiro essas redes grandes de televisão não ganharam com esses canais fechados que eles têm. A TV é aberta, mas eles estão conduzindo a gente para pagar um outro sistema que você vai fazer com eles, né? Bom, os parágrafos muito pequenos. Esses são os erros principais que eu encontro em redações, tanto em redação, né? Eu corrijo redação de várias universidades, né? E a gente vê assim, como que o candidato não se atém ao que nós propomos numa redação. Redação tem que ter, lá para as criancinhas que a gente falava assim para ele, né? Lá na educação básica, lá no ensino fundamental quando está começando, tem que ter começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu falei para vocês que nós vamos acentuando o grau de dificuldade científica. É um TCC, depois você vai fazer uma monografia, depois você vai fazer uma dissertação, uma tese. Então, todas elas têm que seguir esse ritmo, não vai fugir dele. É a regra áurea para a escrita. Se você não conseguir fazer introdução, desenvolvimento e conclusão, seu trabalho não vai ficar bom. Tudo que é da conclusão não pode estar no desenvolvimento e assim por diante, né? Bom, como escrever o trabalho científico? E agora, como que nós vamos escrever? A redação do trabalho científico se estrutura, tá? Se estrutura sobre, depois vocês acertam daí, sobre duas circunstâncias básicas. Primeiro, ser suficientemente representativo de um todo cujas características se analisa. Então, representar um todo. Né? Vocês lembram do método induzido, né? E o método que você deve estar usando? Qual que você vai estar usando? Dedutivo ou indutivo? Né? Hipotético? Então, você vai ter que representar um todo para o seu trabalho. Você vai ler muito, mas você não pode colocar tudo que você leu. Você vai fazer o quê? Seleção das partes mais importantes, né? Ser capaz de reunir os elementos constitutivos em um sistema social ou refletir as incidências e fenômenos de caráter autenticamente coletivo. Então, tem que ter essa capacidade intelectual, isso aqui é capacidade intelectual, entendeu? Capacidade de reflexão, de ler, abstrair e saber transmitir isso para o papel. Isto é muito difícil. A maior dificuldade da gente é fazer esta análise, né? Você ler, você entender e depois você transcrever. Se a pessoa não sabe fazer isso, ele vai fazer simplesmente uma cópia, uma transcrição dos outros autores, né? Então, você não está fazendo um trabalho que vai copiar do outro, mesmo citando as fontes. Nós vamos falar de citação daqui a pouquinho, né? Quais são as etapas para a elaboração do trabalho científico? Eu pensei muito nessa pergunta quando eu estava digitando ela para vocês. E eu enumerei algumas. Primeira, é a preocupação do pesquisador. Ela deve ser a escolha do tema, o assunto sobre o qual versará o trabalho. Como vocês já escolheram provavelmente o tema de vocês, quem já está no mestrado, quem já fez a seleção, né? Não está como aluno especial, ou aluno ouvinte, você já tem o tema que você vai pesquisar. Isso não quer dizer que o seu tema não pode ser mudado. Tem diversos acadêmicos que entram com um tema para estudar e dali a pouco ele sai, não com outro, mas melhorou o tema dele, né? Somente na banca de qualificação, às vezes eles dão ideias para a gente que você fala, nossa, como que eu não prestei atenção? Pode ser o melhor orientador, mas às vezes sempre tem uma ideia. Olha, você esqueceu disso, fica bom, é uma sugestão para vocês, né? O raciocínio parte essencialmente do trabalho e o estabelecimento do problema da pesquisa. O problema da pesquisa vai começar com você, lembra que eu falei de coesão e coerência? Vai começar com você lá no início do seu título e vai terminar lá nas suas referências bibliográficas. Ele vai fazer um percurso durante todo o seu trabalho. Para se alcançar o objetivo do trabalho científico, que é transmitir uma mensagem, comunicar o resultado final de uma pesquisa, de uma reflexão, deve-se demonstrar uma única ideia, comprovar uma única hipótese, defender uma única tese, assumindo uma posição única relacionada com um problema específico, levantado pela consideração do tema. Então, é o seu problema que vai determinar o seu trabalho inteirinho.
Tem gente que escolhe 2, 3 hipóteses. É muito difícil trabalhar assim. Escolha uma hipótese. Desenvolva uma boa hipótese. Você vai escolher hipótese porque hipótese ela é opcional, né? Você pode escolher uma hipótese, você vai trabalhar aquela hipótese, mas o problema não é opcional. O problema é obrigatório numa pesquisa, né? Se você for fazer qualquer pesquisa, se você for fazer um projeto para concorrer a qualquer vaga, um mestrado, doutorado, eles vão pedir para que você faça um esquema, né? O esqueleto, a estrutura do trabalho, vai ter hipótese, vai ter introdução, não é verdade? Uma etapa para a elaboração do trabalho, o levantamento da bibliografia é o passo seguinte, essencial na busca metódica dos documentos que possam interessar ao tema discutido. Aí eu enumerei alguns aqui, tem muitos outros, eu faço várias sugestões dessa, né, em minha tese de doutorado. Então, se vocês quiserem baixar minha tese, procurem lá no meu nome, vocês vão encontrar, baixem. Ela tem uma metodologia científica muito bem equilibrada também, né? Livros, os mais variados tipos de artigo. Aí eu coloquei aqui, escrevi os mais variados tipos de artigo, por quê? Porque se você for da área, por exemplo, do direito, da segurança pública, você vai procurar artigos relacionados com o seu tema, né? Teses, dissertações. Não se esqueça de fazer pesquisas em teses, em dissertações, nos melhores artigos. Hoje vocês têm a internet, o melhor aliado que já foi feito, que já foi já chegou até a gente, que a ciência trouxe, é a internet. Tudo está na internet hoje em dia. Coisa boa e coisa ruim. Pesquisa boa e pesquisa ruim. Teses boas e teses que não prestam. Artigos bons e artigos que não valem nada em sentido científico. Você tem que olhar um artigo científico, uma tese, vá nas referências, porque às vezes ela já é um plágio de outro. A legislação, né? Se você vai escrever um trabalho científico, a sua dissertação de mestrado, e você não se atém à legislação do que já existe sobre esse trabalho, às vezes é um trabalho que exige que você vá fazer uma pesquisa em todas as leis, tanto estaduais quanto federais, sobre o tema que você está pesquisando, dentre outras. Podia enumerar uma série aqui, tá bom? A bibliografia, como técnica, tem por objetivo a descrição e a classificação dos livros e comporá as referências da pesquisa. Então, tudo que você usar e que você escrever lá no seu texto vai ter que estar aqui nas referências e vice-versa. Na aula 5 eu falo bastante sobre isso. As referências suas, não é mais referência bibliográfica, né? BNT, antes os trabalhos saíam como referência bibliográfica, é só referências hoje. As referências vão ter todos os livros, os artigos, né? Tanto de internet como pesquisa, livro que você fez. Então, todos eles vão estar nas suas referências. Você não pode encher as suas referências de livros que você pode até ter lido, mas que não está lá no seu texto. Todo trabalho, quando ele passa por uma revisão do grifo de uma qualificação, a gente olha principalmente isso. O que ele escreveu aqui no texto? Ele citou o autor tal. Esse autor está lá nas referências? Não, não está, a gente já coloca. Então já é um ponto a menos para você. Se fosse descontar ponto por esses tipos de erros, tem trabalho que eu leio que não seria mais, seria desclassificado. Tem que prestar muita atenção nesse fator. O que você escreve e você cita tem que estar na referência. E o que você colocou na referência tem que estar aqui. Trabalha com 2 telas no seu computador. Uma tela só com as referências que você tem. E você vai olhando e vai, ao mesmo tempo, eliminando aquele trabalho, né? Eu já falei. Aí você vai chegar no final, você vai olhar e falar assim, nossa, nas minhas referências eu coloquei 10 autores que não estão no meu texto. Você pode fazer uma nova revisão, uma segunda revisão para verificar se está certo mesmo. Mas se não está certo, você tira. Ou, se você se lembrar que esse autor era significativo para o seu trabalho e ele pode ser encaixado naquele espaço, naquele tema, na introdução, lá no desenvolvimento, ou então mesmo no seu desenvolvimento das suas atividades, né, se for uma metodologia, você pode encaixá-lo lá, ou você vai ter que tirar. Não pode. É erro muito grave deixar nas suas referências autores que você não citou. E vice-versa. Se você citou um autor lá e a hora que você estiver fazendo esse crivo que eu falei para você, tá? Não adianta. Este é o melhor método para você verificar se o seu trabalho está correspondendo às suas referências com o seu texto. Coloca 2 telas. Não vai dar para você fazer isso no seu celular, né? Quanto maior a tela do seu computador, melhor para você
conseguir. Se for um notebook pequeno, se você tiver uma boa visão, se você já usar óculos, né? Mas é mais difícil de você digitar, de você fazer a coisa. Volto a falar para você, a ferramenta de trabalho seu também vai estar ajudando muito, tudo bem? Não se esqueça dessas dicas que eu estou falando nessa etapa aqui. Leitura e documentação. Elabora-se um roteiro de trabalho, baseando-se em grandes ideias. O cronograma do seu trabalho. Geralmente nós fazemos o cronograma e usamos só até a qualificação. Cronograma e orçamento do que você vai gastar, né? Nós usamos só até a qualificação. Na defesa não pode mais apresentar, não é verdade? Você pode até se basear. Você falar, no meu cronograma eu tinha estabelecido essas datas que foram cumpridas, tudo bem, ou nem precisa colocar mais. Então você elabora um roteiro sistemático. O que você vai poder fazer e quando você vai fazer. Antes de você ir para a banca de qualificação, olhe e compare de novo o seu roteiro, o seu cronograma para ver se você desenvolveu todas aquelas etapas. É imprescindível esse tipo de comparação. Por quê? Porque você pode ainda estar querendo fazer as suas pesquisas de campo e lá no seu cronograma você colocou que ela já foi feita. Um dos membros da banca pode olhar isso e pode contestar você na sua qualificação. Olha, você falou que vai fazer a pesquisa ainda, mas aqui no seu cronograma você já fez a pesquisa. Olha, você falou que vai concluir no segundo semestre de 2020, mas aqui no seu cronograma está dizendo que você vai concluir só em 2022. Entendeu? Então, faça um roteiro bem detalhado do seu trabalho, como que ele vai ser. Sem uma ideia diretriz na mente, a leitura e a documentação não serão suficientemente fundadas. Nesse roteiro, você vai colocar o que você quer ler. Quais os tipos de trabalho que você vai ler. Comece a fazer a pesquisa hoje. Mas eu só vou defender, professor Josias, lá no final do ano que vem. Estou fazendo a sua disciplina, eu estou começando o mestrado agora. E daí, se você começar a fazer já essa diretriz que você tinha na mente, você colocar no papel, você vai lá na internet, você já começa a pesquisar, você vai lá na biblioteca, você busca as teses que tem, com certeza você está ganhando tempo. Entendeu? A leitura, a documentação que você vai usar, talvez ela não seja suficiente. Então você vai ter que fazer o quê? Vai ter que agregar mais. E se você deixar isso para fazer, só quando você estiver na época de qualificação? E se uma outra dica para você, se você fizer esse tipo de pesquisa, você já pode começar a usar, né, todos esse embasamento teórico que você tem, você já pode começar a usar para os artigos que vocês tanto reclamam que os professores pedem. Tá aqui, ó. Se você lê bastante, você conhece bastante, você pode escrever bastante. Se você lê pouco, você conhece pouco, você pode escrever pouco ou quase nada. Quanto mais você lê, quanto mais você conhecer o seu tema, o seu assunto, melhor vai ser na hora da escrita sua. Você não vai fazer plágio, mas você vai ter uma ideia que você vai elencar com a sua e vai dar uma nova roupagem, vai seguir dali para frente, tá bom? O desenvolvimento. O desenvolvimento do trabalho constitui o núcleo de tudo que você vai fazer. Desenvolvimento é uma essência, a fundamentação lógica do trabalho, cuja finalidade é expor, analisar e demonstrar. Dependendo da natureza do trabalho, poderão aparecer as subdivisões dos tópicos do trabalho, itens, seções, capítulos, etc. Estes deverão dar a ideia exata do conteúdo que intitula. Então, se você vai fazer um trabalho e você tem um determinado assunto que vai ser discutido no item, tudo bem. Mas se você vê que aquele item está desenvolvendo outras ideias dentro do seu próprio item, você vai criar subitens, você vai criar seções, entendeu? Você vai criar capítulos. Eu não falei para você que os seus objetivos se transformam em capítulo? Então, quando você faz seus objetivos, você já vai colocar lá, capítulo 1. Tá, vai no seu objetivo, desenvolve o seu capítulo. Olha como é fácil, né? E a citação? Bom, eu queria falar um pouquinho sobre citação e separei aqui uns 3 slides para falar com vocês sobre citação. Citar é colocar em nosso texto alguma informação, palavra ou ideias que pertence a outro autor. Por não ser de nossa autoria, todas as citações devem trazer a identificação do seu autor. Então, citação já está falando, não foi você que escreveu. Então, se não foi você que escreveu, você tem que fazer o quê? Identificar o autor que escreveu, porque senão se torna plágio.
seja ela qual for o tipo de citação, que nós vamos comentar mais um pouquinho daqui a pouquinho. As citações podem ser colocadas no decorrer do próprio texto ou em notas de rodapé. Vai depender da orientação sua, da revista que você escrever, né? Ela determinou que você pode seguir as regras da BNT nesse tipo de citação, ou ela vai delimitar, olha, citações não podem ser no rodapé. Pronto, você não pode colocar a citação no rodapé. A sugestão é que as citações sejam escritas no decorrer do texto. Esta é a melhor de todas as formas de usar uma citação. Você escreve no decorrer do seu texto. Há duas formas de fazer citação. A primeira é a citação direta ou livre, né, que nós costumamos chamar também de paráfrase, que é uma figura de linguagem da língua portuguesa, né, que você faz uma cópia e você transcreve aquele assunto. A ideia do autor você reescreve, e a citação direta, que é igualzinho ele escreveu lá, lips, né? Igualzinho está lá, você vai transcrever. Não tem mudança nenhuma do que você está escrevendo. A citação direta ou livre, como deve ser feita? A paráfrase. Olha que interessante como fazer uma paráfrase. Então, é uma citação na qual expressamos o pensamento de outra pessoa, contido num parágrafo, numa parte do texto, ou no texto inteiro, com nossas próprias palavras. O que é uma citação direta livre? Uma paráfrase. Você leu um determinado autor, ele está falando sobre o feminicídio aqui na cidade de Boa Vista. E ele é um autor muito conhecido. Óbvio que você vai usar essas informações dele, porque o seu texto vai ficar um texto muito mais rico, por isso que nós usamos as referências bibliográficas. Você pode citar o que ele falou com as suas palavras. Você pode modificar o texto dele com as suas palavras. Isso se chama paráfrase. Não é uma citação direta. Você faz o quê? Você tem que expor aquele autor, tá bom? Ao fazermos a citação, devemos indicar o nome do autor em letras minúsculas, se estiver no corpo do texto, ou com letras maiúsculas, se estiver dentro dos parênteses, juntamente com o ano da publicação da obra. E, de preferência, né, se você não fez uma citação, ali no meio você não colocou nem um pedacinho do texto igualzinho ele fala, se você colocou, você deve colocar entre aspas. E aí você põe o número da página. Se você não colocou, foi só a ideia dele que você transcreveu, você tem que colocar sem a página. Você vai colocar o ano da publicação que ele fez, o nome do autor. Se estiver fora, você coloca letra minúscula, né? Só dentro do parágrafo, do parênteses que você vai colocar o ano, né? E a página, enfim. Essa é a forma melhor de você estar fazendo uma citação direta livre. Por quê? Porque a ideia dessa pessoa vale muito, é muito conhecida. Não adianta você roubar a ideia dele. Então você usufruiu da ideia dele para deixar o seu trabalho com uma roupagem melhor, muito mais clara. Coloque. Se tem vários autores, digamos que você citou um parágrafo, ele não é um parágrafo muito curto, também não é muito longo, e você citou ali a ideia de vários autores, coloque todos eles. Seu trabalho vai ficar muito mais rico. Pessoas que conhecem sobre o seu assunto, quando lê o seu trabalho e verificar que você citou aqueles autores de uma forma, uma citação livre, com certeza eles vão falar assim, essa pessoa leu bastante sobre esse assunto. E a citação direta ou textual? É uma citação que transcreve exatamente as palavras do autor citado e podem ser breves ou longas. Breve. São consideradas breves quando sua extensão não ultrapasse 3 linhas. Estas citações devem integrar o texto e devem vir entre aspas. O tamanho da fonte, a letra é 12. O seu texto é 12, a citação ela vai estar no seu texto. Olha, aqui eu tenho 1, 2, 3 linhas. A citação até 3 linhas você coloca entre parênteses, entre aspas, né? Quer dizer, você coloca entre aspas e você escreve. Não se esqueça de citar a fonte do autor. Tudo isso tem que ficar em 3 linhas. Passou para a 4ª linha, você passou só o número 12 para a 4ª linha, você já não pode mais deixar essa citação como uma citação breve. Ela já vai ser uma citação que é longa. São citações com mais de 3 linhas e devem receber um destaque especial com recuo de 4 centímetros da margem esquerda e mais 1,5 para marcar o início do parágrafo, tamanho de fonte 10.
segundo as regras da BNT, né? Então, se tem mais de 3 linhas, ó, 1, 2, 3, 4 linhas, você faz um recuo da margem esquerda de 4 centímetros, 1,5 centímetro antes, né, de você começar o texto. Você terminou aqui, você já faz o recuo. Olha uma coisa que eu quero dizer para vocês, tá? Muito importante na citação. Se você vai citar um autor, se você vai citar aquele autor e você não escreveu nada sobre ele antes, você deve introduzir a sua citação. O que é introduzir uma citação? Você vai falar assim, de acordo com o pesquisador fulano de tal, de acordo com o doutor fulano de tal, de acordo com o autor fulano de tal, né? Você pode até citar já na sua introdução da sua citação, você pode até já introduzir a página e o ano. Você já coloca a página do ano, aí você vai escrever o quê? Você vai fazer o recuo de 4 centímetros, tamanho 10, né? 1,5 centímetro em cima, e você já vai escrever o seu texto de forma que a pessoa que lê o seu trabalho, ele vai ver que você copiou. E outra, as citações são longas, mas não pode ser muito longa também não. Tem gente que vai lá e copia o livro do autor inteirinho. É uma citação longa. Uma página, 2 páginas. Não, ela é uma citação que ela deve ser razoável. Você não vai escrever uma compilação, vai pegar tudo que o outro autor escreveu e fazer no seu livro. Você pode até citar, embasar num autor, que é o autor principal do seu trabalho. Mas você não pode escrever todas as ideias dele, todas as citações dele. Aí não é trabalho científico, é uma compilação. Você não fez uma dissertação, você fez uma compilação do outro autor. E a introdução? Como que a gente faz uma introdução? A introdução levanta a questão a ser estudada, mostrando o que já foi escrito a respeito do tema, assinalando a relevância dos seus objetivos, é claro, né, do seu trabalho. Deve versar única e exclusivamente sobre a temática intrínseca do trabalho. Então você pode citar, claro, você vai introduzir o seu trabalho, você vai apresentar os autores, quem foi que deu o embasamento teórico para você. Aí você cita alguns autores mais importantes, não precisa citar todos. Digamos que na sua referência tem 40. Tem esses 40. Quais deles para você foram os mais importantes? Então você vai mostrar ali. Autores tal, dentre outros que eu apresento na minha referência. Tudo bem? Não pode citar todos, mas você vai citar os mais importantes. Portanto, nesta parte do trabalho, levanta-se os antecedentes da problemática que se deseja trabalhar. Olha de novo, você vai lá no seu problema, vai ver o seu problema e você vai começar a falar do seu problema onde? Na sua introdução. Quais autores já trataram desse tema que você está escrevendo? Mostra-se tanto as controvérsias entre os autores, quanto as questões similares e atuais sobre o assunto. Você pode até no seu trabalho, principalmente se for uma tese, se for uma dissertação, eu creio que não deve entrar muito nesses pormenores, pegar autores que concordam com você, que você leu. Se for uma tese, você vai ter que defender um sim ou não. Mas se você começar a usar autores que não são muito, não se relacionam entre si, na banca pode ter um professor, uma pessoa, um doutor lá que defende aquela outra ideia e pronto, você tá feito um problema seríssimo. Em muitos casos, as pessoas quase ou são reprovadas por esses problemas na banca. Então, use autores que não são conflitantes entre eles. E você faz uso deles no seu trabalho. É muito importante isso. Na introdução também deve conter a definição dos termos, o problema da pesquisa, o referencial teórico de base e o levantamento bibliográfico sobre o tema pesquisado, a relevância científica e social, a justificativa do trabalho, a formulação das hipóteses ou da hipótese que você fez, né, se houver, por isso que eu falei que é opcional, e os objetivos da sua pesquisa. A introdução não deve repetir ou parafrasear o resumo, nem dar detalhes sobre o experimento, o método ou os resultados, nem antecipar as conclusões e as recomendações. Tá? Na introdução você vai fazer o quê? Vai introduzir o seu trabalho. Então você vai trabalhar o seu problema, você vai trabalhar a sua justificativa, você vai mostrar como esse trabalho foi desenvolvido nos seus capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, sobre o que ele vai falar. Só. Essa é a sua introdução, né? Resultados. Voltando lá, eu vou voltar aqui mais um slide. Olha, a introdução é a última coisa que você escreve no seu trabalho. Nunca se esqueça disso. Eu tenho falado em quase todas as minhas aulas, quando eu falo de introdução,
que você deve fazer a sua introdução somente quando você acabar o seu trabalho. Ah, professor, mas o senhor falou para fazer um rascunho? Sim, você vai fazer o rascunho da sua introdução. Você tem um capítulo lá, você pode até trazer para a sua introdução, você vai deixando a sua introdução já com um corpo. Pode ser feito isso? Não é pecado fazer, não. Mas você vai ter que fazer a sua introdução só depois. Por quê? Porque é a introdução que vai contar como o seu trabalho vai ser, como que você vai fazer um trabalho que você pode mudar, o seu orientador pode mudar. E a introdução pode sofrer alterações, dependendo da banca da qualificação e da defesa também. Ou à medida em que o seu trabalho mudar o corpo dele, você vai mudar de novo a introdução, apesar dela já estar pronta na sua qualificação, né? Quais são os resultados agora que nós vamos ter? O relato dos resultados tem o propósito de oferecer evidências que esclareçam as perguntas, que é o seu problema. Olha aí, volta de novo para o seu problema. Ou hipóteses formuladas na introdução. A hipótese, como eu já falei para você, não é obrigatório, né? Trata-se da apresentação dos dados coletados devidamente analisados, tratados segundo a previsão de análise exposta pelo seu método, a sua metodologia de trabalho, e inserir quadros, gráficos ou tabelas se necessário. Esses são os resultados da sua pesquisa. O que você vai colocar como resultado? A discussão. Discute-se os resultados obtidos à luz da teoria, o referencial teórico ou conceitual. Então, como que você vai discutir a sua discussão? Os resultados que você já obteve, por isso que eu apresentei aqui depois do slide anterior, que estávamos falando sobre o resultado, você vai pegar os seus resultados, o seu referencial teórico, que são os autores que você embasou o seu trabalho, né, que é o levantamento bibliográfico arrolado na introdução, faz-se uma análise qualitativa a respeito do assunto, explorando ideias, conceitos e resultados encontrados, de forma a salientar e explicar os resultados de forma crítica e reflexiva. Então você vai pegar todos os seus dados que você tem lá, que você marcou, e vai agora na discussão fazer uma comparação entre eles, se você alcançou, se não alcançou, o que foi feito. Então, uma discussão sobre o seu trabalho feito, né? E a conclusão? Nesta parte do trabalho, o autor representa se as hipóteses ou se o seu problema, né, foram aceitas ou rejeitadas. Se você alcançou mesmo o resultado, relata o alcance dos resultados, os limites, o poder de generalização, as eventuais lacunas técnicas ou teóricas encontradas. No caso de estudos exploratórios, apresenta-se a formulação de hipóteses. Então, se foi um trabalho exploratório, você tem que ter hipótese. Aí, praticamente, a hipótese já não é mais opcional, mas já passa a ser obrigatório. Sugestões para novas pesquisas. Geralmente, quando você faz uma pesquisa de mestrado, ela não tem uma conclusão definida, de uma forma que você fala, olha, a pesquisa chegou a esta conclusão. Não, chegamos a estas formas de pesquisa nessas conclusões, mas queremos deixar algumas sugestões. Por quê? Porque você pode dar continuidade nesse seu trabalho, nesse seu tema, num doutorado, entendeu? A conclusão representa o momento final, quando é apresentado o resultado da argumentação e são relacionadas as diversas ideias desenvolvidas ao longo do trabalho em um processo de síntese dos principais resultados com os comentários e as contribuições trazidas pelo autor. Então isso é o que você vai fazer. É uma forma de você escrever o que você achou do seu próprio trabalho. O meu trabalho visou isso, encontrou isso, tínhamos esse objetivo, alcançou esse objetivo, foi delimitado o problema nesse assunto, né? Então, essa é a sua conclusão. Você vai agora descrever resumidamente tudo que você fez. Essa é a conclusão do seu trabalho, né? Como concluir a sua pesquisa? Eu apresento aqui duas formas de como você concluir a sua pesquisa, que é somente um exemplo. Não quer dizer que você deve concluir assim, mas pode te ajudar. Podemos concluir através desse trabalho a pesquisa que as exigências estabelecidas dentro da metodologia do trabalho científico, que regula as diretrizes da monografia, da dissertação, né, da tese de doutorado, são bastante práticas e direciona o aluno passo a passo para a composição de todos os trabalhos científicos. Trouxe-nos também conhecimentos importantes na utilização correta das normas técnicas para o trabalho científico, a BNT, a qual nos auxiliou na formação e na apresentação da técnica de trabalho. Outra forma, esse trabalho foi de grande aprendizado.
pois proporcionou uma grande gama de conhecimentos sobre a disciplina escrita científica, quais são as normas e diretrizes utilizadas na elaboração de uma dissertação, tese e trabalhos científicos em geral. Esse aprendizado foi proporcionado através da disciplina escrita científica, primeiro semestre de 2020, da aula remota, do curso de pós-graduação e tal. Você pode inserir isso na sua conclusão, tá? É uma simples recomendação. Bom, vamos partir para o final, né? Como é que nós vamos agora estar terminando a nossa aula? Olha, a atividade referente à aula de hoje, eu quero que vocês façam um resumo comentado. É a atividade mais fácil que eu já vi que vocês conseguem fazer. Então, um resumo comentado por tópicos, envie para o meu e-mail institucional. Até a próxima aula de escrita científica, né? Do primeiro semestre de 2020, que é uma aula remota. Estaremos com você novamente aqui falando sobre essa escrita científica. Aliás, a nossa próxima aula será a nossa última aula do curso. Essa disciplina é uma disciplina de 45 horas e estamos praticamente já encerrando. Tudo de bom para vocês, até a próxima aula, fica com Deus e até lá.